Então aqui Cristo faz algumas afirmações. Primeiro ele nomeia Simão, até então, como Pedro, Petrus, pedra, a pedra da igreja, né? A base da igreja, a cabeça visível da igreja. E tudo que esta base afirma não é nem a carne nem o sangue que revela, mas é o Pai que está nos céus, que é nosso Senhor. E ainda disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, você dizer que homens que ensinam que a Igreja Católica é só mais uma entre outras, que todas as religiões levam a Deus, que são como línguas, que levam para o mesmo caminho, contradizem em absoluto tudo o que foi ensinado pela Igreja anteriormente. Que a Igreja Católica é a Igreja do Cristo, e não que ela subexiste na Igreja do Cristo, que fora dela não há salvação, e de que a cabeça visível da Igreja é infalível e indefectível. Né? Portanto, eu respondo para você da seguinte maneira, né? Você perguntou sobre os pastores, né? Que, como eu digo para eles, né? Que esta não é a Igreja do Cristo. É simplesmente mostrando a doutrina. A Igreja ensinava isto, os modernistas ensinam aquilo. A Igreja ensinava isto sobre a Eucaristia e sobre a Santa Missa. A seita ensina isto. E vendo essas contradições, fica claro: ou se segue os ensinamentos da seita Vaticano II, ou se segue os ensinamentos dos papas e concílios que guardam e mantêm a fé e a tradição. Você pode aderir à seita modernista Vaticano II, sem problema nenhum. Mas saiba que esta não é a igreja de Nosso Senhor. E a cabeça visível dela, desta seita, é Satanás, que veio para enganar a muitos, né? Que veio para enganar os homens. Então é natural que a pessoa, né, que esteja se convertendo atualmente ao catolicismo veja essa estrutura, né, que roubou nossos templos, roubou nossas relíquias, roubou nossos santos, né, para si, se passando como igreja católica e aderir a ela na esperança desta ser a fé católica. É possível que isso aconteça. Mas se a pessoa estuda mais um pouco a história da igreja, ela naturalmente vai aderir à verdade. Não é necessário que ninguém diga. Né? Claro, por uma questão de caridade, é a nossa função como fiéis, né? Ensinar a verdade para estas almas e mostrar que esta já não é a Igreja Católica, é uma seita criada por uma questão de caridade, por uma questão de dever, né? Porque nosso Senhor diz que ide e pregar o Evangelho aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo. Né? Mas a pessoa que ela estuda, naturalmente ela vai aderir à verdade, como foi o meu caso. Como foi o caso de muitos dos senhores que estão assistindo, inclusive. Como são o caso dos senhores que estão me entrevistando, possivelmente. Né? Então, esta é a minha resposta. Mas, cara, é uma coisa que eu percebi, eu era protestante, né? Acho que, acho que até o ano passado. E eu saí do protestantismo porque eu vi que tinha muita divisão, né? As coisas eram muito divididas. Então, por exemplo, eu queria assistir um culto que eu gostasse, né? Que era mais tradicional. Aí não tinha na minha cidade, só tinha o culto neopentecostal, entendeu? Aí eu queria, tipo, ela não era uma só coisa, sabe? Um ensinava uma coisa, outro ensinava outra. E, infelizmente, assim que eu me converti, eu vi isso dentro da doutrina que eu achei que finalmente seria a revelação plena, né? Falei assim, ah, não, agora realmente eu tinha muitos preconceitos, venci todos eles através do estudo. Aí eu falei, não, agora sim. Aí eu rezo um rosário com o Frei Gils e ele começa a falar lá Labachúrias. Então eu te pergunto, cara, como é que a gente sabe quem é que está certo nisso tudo aí? Porque eu acho que até dentro das visões, se é vacantistas ou seja lá o que for, tradicionalistas, tem a Sociedade de São Pio X, tem todas essas visões, acaba que aquela divisão, ela também está acontecendo, né, dentro dessa religião. Como é que a gente sabe exatamente quem é que está dizendo a verdade
sabe? Eu às vezes me sinto muito confuso dentro de uma doutrina que deveria ser plena, una, santa, católica, né? Então, o que é que você diz sobre isso? Primeira coisa a se observar é que a doutrina ela permanece una, santa e católica. O que acontece, no entanto, é que foram criadas várias seitas em decorrência do Vaticano II, né, que permite a liberdade religiosa, né, que permite, né, a criação de pastorais, de carismas, como eles chamam, né, que levaram esta seita a ter diferentes vertentes. Desde os RCC, né, Renovação Carismática Católica, até os supostos tradicionalistas, que são os grupos que você citou, né, a Fraternidade, a Resistência, etc. A primeira coisa, além disso, depois que eu disse, a se observar, é que a igreja ela não está dividida. A igreja ela permanece una, santa e católica. Quem saiu dela e criou uma nova religião, uma religião voltada ao homem, foram os modernistas. A igreja católica ela permanece de pé. Só que nós estamos vivendo um mistério que antes, na outrora, nunca vivemos, que é o chamado mistério da iniquidade. Nossa Senhora revelou em La Salette que Roma perderia a fé e seria sede do anticristo, né? E estas palavras de Nossa Senhora se cumpriram ao longo dos séculos. Primeiro com a Revolução Estatal, como eu disse, a Revolução Protestante, a Revolução Iluminista, e agora a Revolução da Igreja, né? O abandono da fé. Monsenhor Marcel Lefebvre vai afirmar categoricamente as seguintes palavras: que esta já não mais é a Igreja Católica. Eles abandonaram a Igreja Católica. A Igreja Católica ela permanece fiel naqueles que têm como responsabilidade guardar a fé e a tradição, isto é, os bispos da igreja. Onde tiver um bispo, lá estará Cristo. Onde tiver uma missa sendo celebrada, lá estará Cristo. Acontece, no entanto, que as missas, né, com a reforma litúrgica e a Novus Ordo Missali, foram adulteradas. Foi adulterada a intenção, porque agora já não é mais intenção de ser sacrifício, não é mais um ato sacrificial, é chamado de mesa do Senhor, ceia do Senhor, né? O ofertório foi anulado, eles colocaram oferecimentos judaizantes, né, como o vinho e o pão sendo obras do trabalho humano. Então a primeira coisa que mudou-se na missa nova foi a intenção. A segunda coisa foi a fórmula das palavras, né? Hoc est enis corpus meus. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. E depois as palavras da consagração do vinho, né? Consagração do sangue de Nosso Senhor. Foi alterada, né? Isso já nos anos 70, para eis o sangue da nova e eterna aliança que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. A fórmula original se diz por vós e por muitos. Então, adulterando a intenção e a fórmula, segundo o Código de Direito Canônico, que são 4 coisas necessárias para um sacramento ser válido, que é a fórmula, a matéria, a intenção e o sacerdote, alterando qualquer um desses fatores torna o sacramento dúbio. Ainda mais tendo sido adulterado por um falso papa, né, que não tem validade nenhuma. Tornando-se dúbio, o sacramento torna-se automaticamente inválido por uma questão de caridade e piedade, né? Então, fiquemos fiéis com a doutrina de sempre. Então, respondendo à sua pergunta, como saber qual é a verdade? Basta você seguir aquilo que Nosso Senhor, a Igreja e os papas e os concílios sempre ensinaram e sempre defenderam. Sobre a posição da fraternidade, como eu posso condenar abertamente o Concílio Vaticano II, que não se enganem, é dogmático sim, porque ensina coisas diametralmente opostas à fé católica, como a Igreja Católica subsiste na Igreja do Cristo e todos os outros pontos que eu já citei, né? Lumen Gentium, enfim. Como pode eles estarem em união com a seita que criou este conciliábulo, né?
Então, ou você está na verdade plena e entende que a igreja ela não pode ensinar o erro em doutrina de fé, em disciplina, em moral, e abandona a seita Vaticano II de vez, entendendo que estes homens não são papas, são impostores, ou você permanece nela. E mesmo celebrando o segundo missal de 62, você está celebrando a missa, você está pegando o corpo de Cristo e oferecendo a ele em união com um herege. Não tem blasfêmia maior do que essa. Então, os sacramentos da fraternidade são válidos porque eles têm padres e bispos válidos, só que eles estão em união com Satanás. Então não é recomendado que frequente as missas dele. A única posição que sobra é a posição sedevacantista. Esta é a minha resposta. Então, bom, se eu não tiver acesso à missa tridentina, a sacerdotes válidos, o que é que eu faço? Eu fico sem a missa, né? Ou então, se aquelas pessoas que vão para essas missas, seja essa missa Novus Ordo ou a missa da fraternidade, e vão em ignorância invencível, né? Deus, ele não dá um jeito ali de dar a graça dele, já que a pessoa não é culpada, porque não tem ideia, ela cresceu naquilo, sabe? Ela foi ensinada assim. Sobre a primeira pergunta, né? Sobre o que fazer se não há sacerdote válido próximo de você. Muitos santos, né, da igreja, durante os períodos de perseguição do Império Romano, passavam anos sem receber o Santo Sacramento. O que eles faziam? Penitências e atos de santificação dos domingos e festas. Então, se havia uma festa de um santo, por exemplo, rezava-se o rosário, né, ou a oração de Nosso Senhor. Não. Se era um domingo, mesma coisa. Fazia o método de santificação. O ideal é procurar, né, a capela mais próxima de si, que tem um sacerdote válido, tá, para receber ao menos o sacramento do batismo. Né? Mas, se não há essa possibilidade, faça o método de santificação. Agora, sobre a segunda pergunta, né, sobre a questão da ignorância invencível. Nosso Senhor, ele não vai julgar as pessoas de acordo com a, aquilo que é realmente necessário para a salvação, se a pessoa ela não tem o conhecimento disso. Ele vai julgar ela segundo a sua capacidade. Nosso Senhor, ele não vai julgar uma pessoa que tenha problemas mentais, por exemplo, e não consiga saber o que é, na nossa ótica, bem e mal, da mesma maneira que ele vai julgar uma pessoa sã. Né? Porque Nosso Senhor é misericordioso. E uma pessoa que tem as faculdades mentais embaralhadas, né, ela está privada de um mal devido, de um mal ontológico. Ela tem uma privação de um mal, de um bem que era devido a ela, que era a plena capacidade mental. Então, Nosso Senhor, ele não vai julgar ela da mesma maneira que uma pessoa da tradição, por exemplo. A mesma coisa se aplica às pessoas que não têm o pleno conhecimento. Se a pessoa ela não tem o pleno conhecimento de que ela está no erro, ela não tem pleno consentimento. Então ela não está pecando. Nosso Senhor, ao menos não pecando mortalmente. Então Nosso Senhor, ele vai julgar a pessoa de acordo com a sua capacidade. Qual que é a nossa função como fiéis? Né? É espalhar a fé, para que a pessoa ela saia do erro e vá aderindo à verdade, que é a fé católica universal, que é a fé católica que não ensina o erro, que é a fé católica que guarda a tradição e guarda o magistério por mais de 2000 anos. Então esta é a minha resposta, referente às duas perguntas. Sobre a questão de heresia pública, heresia material, heresia manifesta, né, isso aí é uma coisa que confunde muita gente. O que é que você pensa sobre isso aí? Que eles acham que, por exemplo, há uma diferença, né? Se o Papa
ele não acreditar, eu não entendo muito bem, né? Se ele ensinar aquilo, mas com uma boa intenção, ou ele é herege, mas não é manifesto, não se tem uma prova, né? Como é que se define isso para saber que o cara apostatou, né? E Heresia, existe. Pode continuar. heresia permanece sendo heresia independente da intenção da pessoa. Né? A pessoa que ela adere conscientemente a uma heresia, ainda que seja de boa fé, entre aspas, né? Ela apostatou automaticamente da igreja. Ela apostatou automaticamente do corpo místico de Nosso Senhor. Se se a cabeça visível da igreja não tem o conhecimento de que o que ela está ensinando é heresia, ela não deveria nem sequer ser sacerdote. Quem dirá o Santo Padre e o Papa? Ao longo da história da igreja, não houve um Papa sequer que ensinou heresia. Por mais depravado que ele poderia ser. Por mais profano que ele poderia ser. Porque o pecado, ele não anula a sua autoridade espiritual. O que anula a sua autoridade espiritual, porque você automaticamente deixa o corpo místico da igreja, é heresia. É ensinar algo contrário aos dogmas de fé, às disciplinas e à moral da igreja. Então, quando um homem, por exemplo, ensina que, contrariando os ensinamentos de papas anteriores, né, como a Mystici Corporis de Pio XII, né, o, anti, o falso papa, né, Paulo VI, ele faz um documento liberando, né, para os estados garantirem a atividades ecumênicas, né? Permitirem a liberdade religiosa, sendo que a igreja sempre ensinou que a função do Estado é fazer com que a reta e verdadeira fé seja ensinada, como era feito, por exemplo, na Espanha franquista, né? O ensino católico nas escolas, né? Então não existe isso de liberdade religiosa. Liberdade religiosa é literalmente um pensamento de Satanás para afastar as pessoas da verdadeira e sã doutrina. É obra do demônio. Então, como pode uma pessoa ensinar a mesma coisa que Satanás ensina? Que todas as religiões são iguais, que o Estado não deve interferir, né? Que o Estado não deve promover a reta fé em detrimento de Satanás, em mérito da verdadeira fé ser espalhada para as pessoas que não têm conhecimento dela. Isso é um projeto do demônio para descristianizar a sociedade. Então, como pode uma pessoa que supostamente tem formação, uma pessoa que é cabeça visível da igreja, ensinar o oposto do que a igreja sempre ensinou? Só há duas possibilidades. Ou é um verdadeiro papa e ensina o erro, portanto, ao princípio da não contradição. Então você tem que escolher. Ou você segue a igreja depois, que ensina estes erros, ou você segue a igreja de sempre, que nunca ensinou doutrina falha nenhuma, ou você adere à constatação de que este homem não é papa. E esta não é mais a igreja católica. É uma seita criada. Então, respondendo a sua pergunta, né, de como que a gente pode ver essas questões de heresia material, heresia formal, heresia manifesta, da mesma forma que os apóstolos viam. Né? Tinha um homem chamado Simão, em Atos dos Apóstolos, que ele queria vender objetos de fé, vender a salvação, e foi considerado, né, como uma heresia chamada simonismo, que é a venda de sacramentos ou de perdão aos fiéis. Então, ainda que fosse uma boa intenção, né, porque a intenção deste homem era arrecadar dinheiro para a igreja, ele deixou automaticamente de fazer parte dela por professar essa heresia. E não pense que estas heresias feitas, né, por estes homens, né, que se passam como papas, são obras somente, especialmente deles. Não. Eles estão seguindo a cartilha do Vaticano II. Eles estão ensinando
os ensinamentos do Vaticano II para os fiéis. Eles criaram uma nova doutrina e uma nova igreja. Então, ou se segue a tradição e entende que heresia manifesta, né, não é anulada com boa intenção, né, e saia desta seita, ou permaneça nela, mas tenha a ciência de que tudo que você está seguindo é contrário ao que a igreja sempre ensinou. Essa é a minha resposta para essa pergunta. E se o Papa, né, digamos que ele comete uma heresia, quem é que julga ele, né? Já que ele é a autoridade suprema que se tem dentro da igreja. Quem é que O próprio, defende? o próprio Deus julga ele, porque veja, São Roberto Bellarmino diz que a pessoa que sai da igreja, sai do corpo místico de Nosso Senhor, automaticamente perde a sua autoridade espiritual. É automático. Não há necessidade de um julgamento da igreja. Né? Isso é uma coisa que não foi eu que disse, não foi fulano, ciclano que disse. Foi São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, especialista principalmente em conclave. Né? As teses dele, né, de Romanum Pontífice, a maioria delas falam sobre primeiro Romano Pontífice, o conclave, as funções de um papa, etc. E o que é necessário para um homem ser papa. Novamente, a tese que nós defendemos não é que estes homens foram papas e caíram em heresia, porque aí sim, de fato, a igreja precisaria julgá-los, né? Embora eles já percam automaticamente a direção espiritual, só é necessário uma declaração formal, né? A tese é de que estes homens nunca foram papas, porque para ser papa o requisito mínimo é ser católico, e eles não são. Roncalli era maçom, Montini era judeu e maçom. Coitila, ecumênico, né? Protestante, social-democrata. Ratzinger fez a hermenêutica da continuidade, quis interpretar o Vaticano II à luz da tradição, heresia. Não tem como interpretar o erro à luz da tradição. Ou se interpreta a tradição à luz da tradição, ou se interpreta o modernismo à luz do modernismo, pelo princípio da não contradição, como eu já disse. Né? E o Jorge Mário Bergoglio, eu não preciso nem comentar as heresias dele, eu acho que é público e notório. Prevost também, creio que não precisa nem comentar as heresias dele, também é público e notório. Abençoar gelo, né? Falando que as geleiras vão derreter e esse pode ser uma causa para o fim da humanidade, essa agenda ambientalista louca, né? Que nega a doutrina escatológica da igreja. Essa é a minha resposta. Pronto, aí eu vou continuar aqui. Eu sou Carlos, teve uma apresentação bem atrasada aqui, minha. Sou um dos entrevistadores e, como vem falado, como você, companheiro Vitor, responde à objeção de que é impossível que todo episcopado mundial por décadas tenha apostatado da fé sem que a igreja prometida por Cristo tenha perecido. Porque muita gente vem com a narrativa que usa muito a objeção que fala, tá escrito que a Igreja Católica, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a Igreja Católica e que ela vai durar até o fim dos tempos. Aí isso faz muita gente achar que não tem sentido essa lógica sedevacantista de infiltração e tal, e de ter chegado num ponto do Papa ser o infiltrado. Que, no caso, essa pessoa que é continuista, eles veem o Papa como a pessoa que é certa, que foi escolhida por Deus para estar ali. Aí, como você responde essa parte aí? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Em momento algum eu afirmei categoricamente de que o Papa é um infiltrado, porque isso seria impossível. Se ele de fato o fosse, aí sim as promessas do Cristo teriam sido descumpridas. Né?
A posição sedevacantista não ensina que as portas do inferno prevaleceram. Pelo contrário. Ela ensina que elas teriam prevalecido se estes homens de fato fossem papas, e não são. As portas do inferno teriam prevalecido se o Concílio Vaticano II de fato fosse um concílio da Igreja. Ensina o erro, dogmaticamente. Teria sido prevalecido as portas do inferno sobre a Igreja se homens como Jorge Mário Bergoglio, que afirmam insistentemente que todas as religiões levam a Deus, ou seja, a fé católica é só mais uma entre outras. É o mesmo que o ateísmo. Todas as religiões são iguais, todas merecem o respeito, nenhuma deve ser discriminada, e todas as religiões levam a Deus. Então, se todas as religiões levam a Deus, qual a necessidade do homem ser católico? Porque é isto que ensina o Vaticano II. É isso que ensina os falsos papas. Novamente, eles não são papas infiltrados. São homens que se passam por papas. O nome do período que a gente dá aí é o próprio nome do sedevacantismo. Sede vacante. A sé está vazia. O Papa morreu. Estamos esperando um novo Papa, que não virá pela seita Vaticano II. Há 3 teses principais para como virá o novo Papa. A primeira é o conclavismo, que é impossível por motivos que eu posso explicar a de posteriori. A segunda é o concílio geral imperfeito, também impossível por motivos que eu posso explicar a de posteriori. E por último, é a revelação divina, que é a mais coerente, até porque compartilha, né, das visões de Nossa Senhora, né, do lado místico da igreja, que essa crise só se resolverá por uma intervenção de Deus. Né? Então a revelação divina ensina que o Papa virá através das 2 testemunhas do Apocalipse com a bênção de Nossa Senhora. Né? E isso no final dos tempos, quando vier já o anticristo, né, quando a seita Vaticano II, junto com todas as outras falsas religiões, começarem a perseguir as pessoas que são católicas, que já entra mais no lado escatológico da doutrina da igreja. Né? Nós seremos perseguidos, virá o fim dos tempos, nosso Senhor voltará, lutará contra Satanás e o precipitará no inferno novamente, junto com todos os infiéis. Então esta é a minha resposta. Não é que as portas do inferno prevaleceram, elas teriam prevalecido se esses homens de fato fossem papas. Se essas pessoas que ensinam o erro tivessem na cátedra de Pedro. Nós estamos passando por um período da igreja. Entende? Sim, E aí explica sobre essa parte do conclavismo, que tu disse que é impossível, né? E sobre essa parte do. Qual era mesmo a outra? o concílio geral imperfeito. Ah, o Concílio Geral Imperfeito e tem outra também, que é. A revelação divina. Sim, Revelação Divina. Aí explica esses 3, aí antes de ir pro próximo tópico. Sobre o conclavismo. Né? Por Pergunta, no que que... caso. Isso, sobre o conclavismo. Por que é impossível que o conclavismo seja a solução para a crise da igreja? Porque não há uma unidade episcopal. Os bispos estão ali, cada um interpretando a crise da igreja ao seu modo. Então, como nós iremos unir todos os bispos no mesmo espírito para eleger um papa? É impossível, é uma solução materialista imperfeita. Né? E tudo que é imperfeito segundo a igreja é inválido. Sobre a questão do concílio geral imperfeito, a mesma lógica. Né? Como que os bispos, que estão cada um em espíritos diferentes, que estão ali não estão em união, vão fazer um concílio geral imperfeito, anatematizando os erros do Concílio Vaticano II, se os bispos nem sequer, né, têm uma unidade de pensamento sobre quais são os erros do Concílio Vaticano II, sobre quais são os erros do modernismo. Alguns são sede-privacionistas, por exemplo, que ensinam que, de fato, há um papa material, que ele é o único que pode ser papa, que é o impostor, até então, que é a posição sede-privacionista, só que ele é um papa sem jurisdição. Né? Então ele não pode administrar os sacramentos, ademoestar os fiéis, né? E não pode ter a jurisdição sobre toda a Santa Madre Igreja. E há a posição totalista, que é a minha, que entende que não, este homem é simplesmente um impostor. E que a aceitação universal é inválida, levando em consideração que estes homens não são católicos.
E São Roberto Bellarmine ele vai afirmar categoricamente que ainda que a unanimidade dos cardeais elegesse uma pessoa que não professa a fé católica, seria inválido. E mais, ainda que a unanimidade de toda a igreja elegesse uma pessoa que não professa a fé católica, seria inválido. Porque é impossível dar jurisdição a uma pessoa que não professa a fé, que não tem autoridade espiritual. Entende? Então, creio que esteja respondido. Certo. Aí eu queria fazer uma pergunta antes que, no caso, o que tu acha dessas pessoas que são liberais e se dizem católicas? Eu tenho certeza que essas pessoas elas têm ignorância. Elas realmente não conhecem muito bem e não sabem que a igreja está nessa situação de hoje por conta do liberalismo, né? Foi uma das causas, juntamente com o comunismo, a cisma protestante e tal. Aí, o que tu acha dessas pessoas que se dizem católicas, mas são liberais? Comunismo eu nem Simplesmente, vou perguntar, porque o comunista ele é absurdo, cara. É algo que é totalmente é, que a igreja excomunga, porque é algo absurdo o comunismo. Não tem como você ser católico e comunista. Liberal eu vejo do mesmo jeito, porque, cara, a situação do mundo atual só tá do jeito que tá, e principalmente da igreja, por causa do liberalismo. O ANCAP é o puro suco do liberalismo e tal. Eu não vou adentrar muito nisso. E é também o puro suco da ganância e do egoísmo, o liberalismo. Aí, o que tu acha de católicos que se dizem liberais? são massas de manobra, né? Novamente, lembra da explicação que eu dei sobre Jacob Frank, o judeu subversivo que quer a destruição do mundo justamente para a vinda do Messias judaico? Sim, Então, o liberalismo é isso. É o processo de destruição de tudo aquilo que foi construído pelo Ocidente ao longo dos séculos. É a destruição da igreja, a destruição da família, é a destruição do Estado católico, né? E o Papa Leão XIII, ele condena veementemente isso na sua encíclica Rerum Novarum. Os erros do liberalismo, do modernismo, do protestantismo, né? Dessa sociedade que está em busca de um constante progresso, né, nas ideias. É de fato um modernismo. Né? Não há como um católico se dizer liberal e ao mesmo tempo professar a fé. Então são pessoas que estão ali presas na massa de manobra, né, infelizmente. Enfim, e não há nem também como dizer que é ignorância invencível, porque há encíclicas claramente condenando isso.